Bom dia, irmãos. Estamos aqui com satisfação para começar mais uma revista, mais um quadrimestre da nossa escola dominical. Nesse quadrimestre, nós vamos estudar, como os irmãos sabem, as marcas de uma igreja saudável. Eu dou as boas-vindas aos irmãos nesse estudo, junto comigo também o presbítero Samuel e o presbítero Jonas. Está conosco essa responsabilidade de compartilhar esse estudo com os irmãos. Nós vamos estar juntos nesse quadrimestre, estudando o que a palavra de Deus nos tem a dizer sobre a nossa vida de igreja, sobre a nossa eclesiologia. Sem mais demoras, eu vou compartilhar com os irmãos a tela. Como os irmãos perceberam, nós ainda estamos atravessando a pandemia na nossa cidade, estamos gravando na nossa casa, mas isso não vai nos impedir de, juntos, ao redor da palavra de Deus, sermos edificados pelo que Deus tem para nós. Eu gostaria de convidar você a orar comigo pelo nosso estudo. Senhor, nosso querido Deus, muito obrigado, Pai, porque mesmo atravessando esse período de isolamento social, nós temos a tecnologia que esse isolamento social não vai nos impedir, Pai, de crescermos na Tua palavra, de crescermos na nossa vida como igreja, como comunidade. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor abençoe esse nosso estudo, que o Senhor esteja conosco nesse período e que o Senhor possa, Pai, através desses meios que nós temos, através da tecnologia, permitir que nós estudemos a sua palavra e que o Senhor fale conosco, Senhor Deus. Que o Senhor nos ensine, como irmãos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Te peço que o Senhor nos guie nesse quadrimestre, nesse novo estudo que se inicia. Peço que o Senhor também use a nós, professores, e também a nós, alunos, Pai, para que nós possamos juntos crescermos na palavra. É isso que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O que é uma igreja saudável? Essa é a nossa primeira lição. Nós vamos pensar juntos sobre o que será que quer dizer uma igreja saudável, uma igreja com saúde. Quando Jesus Cristo planejou a igreja, ele planejou que nós vivêssemos em comunidade. É sobre isso que nós vamos tratar nesse quadrimestre. O livro base do nosso estudo é esse que vocês estão vendo na tela. São as 9 marcas de uma igreja saudável, escrito pelo pastor Mark Dever. Todas as lições, elas são baseadas nesse livro. Esse é um livro que vai tratar do assunto de eclesiologia, o estudo da igreja, da nossa vida em comunidade. Quais são as marcas que nós vamos estudar? São várias lições e, basicamente, cada lição vai tratar de uma marca específica. A marca 1, pregação expositiva. O que será que é isso? Qual a diferença de uma pregação expositiva dos outros tipos de pregação? E por que a pregação expositiva é uma das marcas de uma igreja saudável? Marca 2, a teologia bíblica. Existem várias teologias, mas a nossa teologia ela tem que vir da Bíblia, tem que ter as raízes na Bíblia. Nem toda teologia tem raízes bíblicas. Por que a teologia bíblica é tão importante? Por que é tão importante que a nossa teologia venha da palavra de Deus? Marca 3, o Evangelho. Hoje existe muita confusão sobre o que é o Evangelho. Por que é importante que a definição seja clara no nosso meio? Marca 4, o que vem a ser a conversão? Como eu sei que eu me converti? Quais são as marcas da conversão? Evangelização, marca 5. Por que uma igreja saudável é uma igreja que evangeliza? Marca 6, o que quer dizer ser membro de uma igreja? Marca 7, a disciplina bíblica. Por que a Bíblia nos ordena que nós exercitemos a disciplina? Marca 8, discipulado e crescimento. Por que é tão importante que nós
Ajudemos uns aos outros a crescer na palavra. E marca 9, a liderança bíblica. O que vem a ser uma liderança bíblica na igreja? Todas essas marcas vão ser estudadas em profundidade, cada uma delas vai ser alvo de uma das lições ao longo desse quadrimestre. Eu convido vocês a estudarem com afinco, a estudarem com alegria o que Deus tem para nós sobre esses temas. Se você quiser ler o livro que eu mostrei, vai ser de grande proveito, de grande ajuda no nosso estudo. Se não, nós temos também uma revista, que é essa daqui. Essa revista aqui, que vai tratar desses temas. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre a igreja. A igreja, ela foi um plano de Deus. Mateus foi o único evangelho que registrou a palavra igreja nos lábios de Jesus. Nesse texto aqui, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vemos aqui que igreja foi algo, uma palavra que Jesus usou para designar a comunidade daqueles que o seguiriam e que seguiam. Jesus não usou comunidade, Jesus não usou nada. A palavra igreja vem dos lábios de Jesus Cristo. Ninguém mais que Jesus Cristo. O plano de Deus foi que nós sempre vivêssemos em comunidade. Deus nunca quis que nós fôssemos cristãos autônomos, que cada um adorasse a Deus na sua casa. Deus sempre quis que nós fôssemos uma comunidade. Nesse tempo de isolamento social, porque por um motivo de doença nós não estamos podendo nos reunir, como faz falta a gente estar junto, como a gente sente saudade da comunhão. Isso é um cristianismo saudável, é a gente querer estar junto, é a gente querer adorar a Deus novamente juntos. Deus nunca quis que a gente adorasse sozinho, cada um no seu canto. Esse cristianismo autônomo não é saudável. Todas as pessoas que acabam desenvolvendo esse cristianismo self-service acabam se desviando. Jesus orientou que nós fizéssemos discípulos, que nós batizássemos todos aqueles que recebessem a palavra. Uma igreja saudável é aquela onde existe uma autoridade eclesiástica que dirige o rebanho, é aquela onde a ceia e o batismo são administrados de maneira adequada, de acordo com o evangelho. Essas são algumas marcas de uma igreja saudável. Deus nunca quis que nós vivêssemos desarraigados. Deus sempre quis que nós estivéssemos sob a autoridade do ensino apostólico. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais o quanto vedes que o dia se aproxima. Nós não devemos deixar de congregar-nos. Nós temos que estar juntos, como eu acabei de mencionar. Interessante também a gente notar, lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, que os apóstolos, quando eles saíam pelo mundo, eles iam plantando igrejas. Olha que interessante. Se você ler no livro de Atos, o que a gente percebe? Todos eles chegando a Jerusalém foram bem recebidos pela igreja. Lá em Jerusalém havia uma igreja que recebeu esses apóstolos, que recebia aqueles que chegaram. E passou pela Síria e Cilícia confirmando as igrejas. Ou seja, os textos mostram que ali existia uma igreja, que ali existia uma comunidade de santos que adoravam a Deus. E pelo livro de Atos nós vamos ver 30 igrejas pelo menos, que eram lugares onde os santos se reuniam para adorar a Deus, que foram lugares plantados pelos apóstolos, fundados pelos apóstolos, como igrejas, como uma reunião de santos que adoravam a Deus. E o plano de Deus é que nós vivamos como nós estamos lendo nessa parte marrom. Discípulos que fazem novos discípulos, que vivem na comunidade dos santos, aprendendo a viver o seu discipulado e a fazer novos discípulos. Discípulos gerando discípulos. Esse é o plano de Deus para a igreja.
Isso foi o que Deus vislumbrou para a igreja. Isso não impede que a igreja seja muito criticada. Como a igreja é criticada? Tem gente que é muito ferina nessas críticas. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que ter um senso crítico. Mas, ao criticar a igreja, nós temos que tomar cuidado com algumas coisas. Número 1, a igreja ela foi abençoada pelo Senhor. Quando você está criticando a igreja, você está criticando algo que o Senhor abençoou. Como que você pode amar o Senhor, amar o noivo, se você fala mal da noiva? A igreja é a noiva do Senhor. Será que o teu amor ao Senhor está no lugar certo quando você critica a igreja? Será que a sua crítica é procedente? Algo que nós temos que tomar cuidado. A igreja ela é formada por pecadores como você. O fato de você ser pastor, presbítero, diácono, professor da escola dominical, qualquer cargo que você exerça na igreja, não faz de você mais ou menos santo. Você é pecador como todos os outros, sujeito a falhas. Como que nós tratamos as falhas desses irmãos? Com graça ou com pedra? A gente é aceito na igreja. Você está na igreja pela graça de Deus. Você poderia estar no mundo. E você, nessa comunidade, qual a sua relação com essa comunidade? Você trata com a mesma graça que você foi tratado? A igreja aqui na terra, como eu falei, é formada por pecadores. Uma igreja perfeita só vai existir no céu. Aqui, nós vamos ter problemas, como nós temos. Isso é natural. Aqui na terra, por mais que a gente lute contra esses problemas, por mais que a gente enfrente esses problemas, eles estão aí para nos provar, para nos testar. E nós temos que ser resilientes e confiar em Deus, que Deus vai nos ajudar a superar tudo isso. Crer em Deus e tratar uns aos outros com graça. Outra coisa, quando a gente critica a igreja, é muito fácil falar o que os outros têm que fazer. Mas e o que eu tenho que fazer como igreja? Eu tenho que fazer minha parte. É muito fácil dizer aos outros o que fazer. Ah, você deveria ser assim, você deveria fazer isso, fazer aquilo. Mas e o que eu tenho que fazer? Ao invés de falar o que os outros têm que fazer, é mais legal que eu ajude a fazer. Isso vai mudar, isso vai ajudar. Não ficar apontando e criticando os outros. E nós temos que tratar uns aos outros com graça. Não se esqueça que você é pecador. A gente fala muito dos outros, a gente fala muito dos pecados dos outros, das falhas dos outros, da falha da liderança da igreja. Será que os pecados deles são maiores que os meus? A santificação, ela vem quando eu olho para dentro de mim, quando eu começo a me ver como pecador. O apóstolo Paulo dizia que ele era o maior dos pecadores. O apóstolo Paulo. Quando a gente quer se santificar, a gente começa a olhar para dentro. E aí a nossa vida em igreja, quando todos nós olhamos para nós em primeiro lugar, para as nossas falhas, e tentamos consertar as nossas falhas, a nossa vida em igreja fica melhor. A gente passa a conviver melhor. Por que será que a igreja é tão atacada? E eu estou falando de ataques de dentro, de gente de dentro da igreja que critica a igreja. Isso é parte do esfriamento do amor. Quando a gente compara uma visão bíblica da igreja com a visão carnal da igreja, fica muito nítida essas diferenças, essas falhas. Quando a gente vê na Bíblia, a igreja está ligada a sacrifício, a entrega. A gente sofre pelo evangelho. Quando a gente vê nas páginas da Bíblia o que aqueles apóstolos sofreram pela igreja, é um exercício de entrega, de sacrifício. Hoje, o que a gente vê? É muito individualismo. A igreja virou uma relação comercial. Eu vou à igreja para que as minhas necessidades sejam atendidas. Eu vou na igreja para que eu seja satisfeito, não para servir ao outro, não para abrir mão da minha parte para dar para o outro. Na Bíblia a gente vê rendição, submissão às autoridades. Aqui hoje o que a gente vê? Obstinação, opinião, rebeldia.
As pessoas não são mais submissas. São, como um pastor dizia, pescoçudas, dura cerviz. A gente vê isso hoje. A visão bíblica importa que ele cresça e que eu diminua. Deus, não eu. A visão de hoje que a gente vê é consumismo. A gente vai à igreja como se nós fôssemos clientes. Eu mando. É a minha opinião. Se essa igreja não vai de acordo com aquilo que eu quero, eu mudo de igreja, eu saio. Uma igreja do jeito que Deus quer. Ele é quem tem que ser adorado. Ele é que tem a primazia. Não uma igreja do jeitinho que eu quero. Uma igreja do jeito que eu acho que tem que ser. A Bíblia fala de autonegação. Quem quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Lute com a sua carne. E aí eu estou falando de mim. Eu tenho que lutar com a minha carne. Cada um de nós tem que lutar com a nossa carne, com os nossos desejos. É uma autonegação. A visão carnal é a autorrealização. Eu quero uma igreja onde eu possa desenvolver o meu potencial, onde eu possa me desenvolver, onde eu possa ser mais eu. Essa é a diferença da visão bíblica de igreja para a visão carnal de igreja. Confrontação. Na igreja eu sou confrontado com os meus pecados. Na igreja a Bíblia me confronta com os meus erros. Aqui, hoje não. Hoje você não pode confrontar ninguém. Se você confrontar alguém com o seu erro, essa pessoa fica triste, se magoa, muda de igreja. Essa não é a igreja que nós vemos na Bíblia. Se você vê os escritos dos apóstolos, eles batiam nas igrejas contra o seu pecado. Tenho contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. Quantos textos vêm à mente da gente, onde as igrejas elas eram... A igreja não é a liderança da igreja, não é a instituição. A igreja é cada um dos membros da igreja. Eles eram confrontados com essas palavras. Hoje, ninguém mais quer ser confrontado. Não se pode falar em pecado. Na visão bíblica, o foco é o meu pecado individual. Na visão carnal, eu sou mais santo que os outros. Então, eu aponto os erros dos outros, aponto o que os outros fazem de errado, ao invés de olhar, em primeiro lugar, para mim, ao invés de olhar para o meu coração, ao invés de olhar para as minhas falhas e chorar diante de Deus por onde eu tenho decepcionado. Então, a gente vê hoje que prevalece muito uma visão carnal do que é a igreja. E a ideia é que, ao longo desse curso, a gente possa estudar e chegar mais perto de entender o que é uma igreja que agrada a Deus. Todas essas questões que eu mencionei levam a um medo das instituições. Eu estava ouvindo o pastor Augustus Nicodemos, da Igreja Presbiteriana, falando um pouquinho sobre uma tendência que existe de vamos criar uma nova igreja. As igrejas institucionais são muito ruins, são muito engessadas, nós queremos uma coisa menos institucionalizada, menos burocrática, vamos fundar uma igreja. E aí as igrejas começam. Nós não precisamos de nada, nós só somos um grupo de cristãos que queremos ler a Bíblia e queremos estudar a Bíblia, e é isso que nós vamos fundar aqui um grupo para isso. A coisa começa assim. Só que a coisa não funciona assim. Esse grupo de pessoas começa a crescer. Aí, bom, a gente precisa de um lugar para a gente se reunir. Bom, a gente vai precisar de um CNPJ para alugar. O contrato de aluguel exige que eu tenha um CNPJ. Puxa, vamos ter que abrir um CNPJ. Para abrir um CNPJ, eu preciso de um estatuto, preciso de uma ata de constituição. Puxa, vamos ter que fazer isso. E aí começa a funcionar. Daqui a pouco, surgiu uma divergência sobre o que a Bíblia diz num determinado texto. Eu acho que é A, você acha que é B. E agora? Quem que fala se é A ou se é B? Não, nós precisamos estabelecer um grupo de presbíteros que nos ajude nisso. Puxa, existe uma necessidade, alguém está precisando de ajuda, está precisando tá passando fome, o que a gente faz? Puxa, precisamos estabelecer diáconos. Percebe que as necessidades vão criando
a gente acaba precisando de uma organização, como a que nós temos. Então, essa visão de uma coisa assim é meio falsa. A gente acaba precisando se organizar. Só que as pessoas têm medo, têm uma fobia da instituição, né? Por quê? Porque se eu me institucionalizar, eu vou ter que me comprometer. E se eu me comprometer, eu vou ter que comprometer a minha felicidade. Eu vou ter que ferir, eu vou ter que dispor do meu tempo para servir a Deus. E as pessoas não querem. Então, a gente tem um medo, um comprometimento de se comprometer com as instituições. A gente não quer se ligar à igreja ou servir a igreja, por quê? Porque o meu foco está no meu eu. E aqui fica uma mensagem para aqueles que serão convidados a serem oficiais. Em outubro nós temos a nossa eleição. Se comprometa, sirva a Deus, abra mão do seu eu, negue-se a si mesmo e sirva a Deus. Esse é o desafio que Deus pode estar colocando para você. Não se faça surdo a esse desafio. Se é Deus que está tocando no seu coração, ouça e se coloque à disposição. Eis-me aqui, sirva a Deus. Se é isso aí que Deus está te falando, não seja surdo. C.S. Lewis, um importante escritor cristão, escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele disse o seguinte: o cristianismo já é institucionalizado desde o mais antigo dos documentos. A igreja, a instituição divina humana, é a noiva de Cristo. Somos membros uns dos outros. O cristianismo ele nasceu institucionalizado. Como eu disse, é muito falsa, é muito romântica essa ideia de um cristianismo sem nenhum tipo de institucionalização, sem nenhum tipo de formalização. Outra frase interessante é que a igreja não é um acessório, é a forma de seguir a Jesus. Você não tem como seguir a Jesus sem pertencer a uma igreja. Essa é uma ideia muito falsa. Se você quiser seguir a Jesus por si mesmo, eu tenho que te alertar que o fim não vai ser bom. Porque você não vai ter uma autoridade sobre você, você não vai prestar contas para ninguém, você vai ter a sua doutrina bíblica e vai fazer a sua doutrina bíblica e não vai ser corrigido. Isso pode te levar a distorções, porque o nosso coração é pecaminoso e o seu coração também é. É importante a gente viver a igreja para a gente ser confrontado. O ferro com o ferro se afia. A gente tem que aprender a crescer junto em comunidade. Será que a gente tem uma ideia correta de igreja? Será que a igreja é saudável? Eu peguei num livro um depoimento, que é esse que vocês estão vendo na tela. Foi escrito por uma esposa de um pastor. Esse texto que vocês estão vendo mostra a frustração que ela teve com a igreja. Esse livro, Sem Igreja, fala dos desigrejados, pessoas que foram se decepcionando com a igreja e foram abandonando a igreja. É interessante a gente pensar nessas coisas. Será que a nossa igreja é saudável? Essa é uma provocação para nós pensarmos, né? Por que será que isso acontece? Por que será que é tão difícil a gente viver em comunidade, né? A gente vai estudar isso ao longo desse quadrimestre. Será que viver em igreja é saudável? Eu peguei também uma revista antiga. Essas estatísticas são dos Estados Unidos e são um pouco antigas, são de 2012. Mas olha só, 70% dos pastores têm depressão ou estresse. 30% deixam de dar os seus dízimos por sofrerem uma crise financeira, por estarem com dificuldades financeiras. Nos Estados Unidos, 1.500 pastores deixam o púlpito a cada mês. Infelizmente, embora essa estatística seja dos Estados Unidos, infelizmente eu tenho que dizer para vocês que isso acontece no Vale do Paraíba, na nossa região. Nós temos relatos de pastores abandonando a igreja. Por quê? Porque não aguentam mais a membresia. O estresse, os problemas com a membresia levaram um pastor da nossa região, que eu conheço, que os irmãos também provavelmente conhecem, não vou citar aqui, mas vocês sabem quem é, a deixar o pastorado. Falar assim, olha, eu não aguento mais ser pastor. Eu vou abandonar o pastorado, vou procurar um emprego secular, porque isso aqui não dá mais.
Será que eu, como membro, não estou colaborando para isso? Para a extinção dos pastores? Algo para a gente pensar. Bom, tem outros dados aí, os irmãos depois podem ver. A responsabilidade nossa sobre a nossa vida de igreja é individual. Deus vai cobrar de cada um de nós individualmente. A liderança da igreja vai ser cobrada também. A liderança vai ser cobrada como liderança, mas eu vou ser cobrado como membro. Com a forma como eu, Marcos Demant, vivo na igreja, eu vou ser cobrado por isso. Será que eu estou contribuindo com o reino? Será que eu estou animando meus irmãos que estão servindo? Esse texto fala da gente estimular uns aos outros. Qual foi a última vez que você estimulou alguém na igreja? Que você animou alguém na igreja que estava desanimado? É importante que nós façamos isso, que nós ajudemos uns aos outros a ser igreja. No final do dia, todos nós somos irmãos. Nós temos que viver de uma maneira saudável. Nós vamos entrar mais a fundo ao longo desse quadrimestre em todos esses temas. Quando eu sou rebelde, você acha que Deus aprova a rebeldia? O teu coração rebelde, o você não seguir as regras, Deus nunca aprovou isso. Sendo honesto, será que alguém que te vê na igreja vai ser estimulado a ser um cristão como você? Ou será que ele vai ser desestimulado? Isso são exames que cada um de nós tem que fazer para si mesmo, é você e Deus. Mas coisas que nós temos que pensar sobre a nossa vida em igreja. E aí fica um desafio. Se a igreja fosse feita só de clones seus, como seria essa igreja? Se a igreja fosse formada só de vocês, clones exatos seus, será que essa igreja seria mais santa? Será que o amor de Deus, a graça de Deus estariam evidentes nessa igreja? Será que o nome de Deus seria engrandecido? Será que os interesses do reino estariam em primeiro lugar? Será que a doutrina seria uma doutrina mais saudável? E aí, por último, existiria alguém capaz de pastorear uma igreja formada só por vocês? Coisas para nós pensarmos. De novo, é você e Deus. Coisa para você questionar no seu coração. O que é uma igreja saudável? O que é e o que não é uma igreja saudável? Uma igreja saudável não é um auditório com o nome de igreja. Não é porque tem um nome de igreja, um salão com o nome de igreja, que aquilo é uma igreja. Aquilo pode ser uma sinagoga de Satanás. Quem está sendo servido lá pode ser Satanás. Não é porque tem o nome cristã, que é uma igreja cristã. No Novo Testamento, a palavra igreja às vezes aparece no singular, às vezes no plural. Lá em Hebreus 12, 22 e 23, depois os irmãos podem ver, é a igreja invisível, a reunião dos santos, daqueles que creram em Jesus. Outras vezes, a igreja aparece com endereço. Olha só, Gálatas 1:2. As igrejas da Galácia. 1:22. As igrejas da Judéia. A igreja de São José dos Campos, a igreja de Jacareí, a igreja de Brasília, a igreja de Fortaleza, a igreja de São Paulo. A igreja tinha um lugar, um endereço, onde ali se reuniam cristãos. Nós temos a igreja invisível, que é aquela que reúne todos aqueles que creram no Senhor Jesus e que só Deus conhece. E temos a igreja visível. E essa igreja visível, ela precisa existir. Ela é uma manifestação da existência da igreja viva. A igreja local. É a igreja cristã evangélica de São José dos Campos, onde nós nos reunimos. E uma igreja saudável, a marca dessa igreja saudável é onde o evangelho é pregado de forma pura, onde o evangelho genuíno é pregado, o arrependimento de pecados, a salvação em Cristo Jesus pela obra da cruz. Essa é a marca de uma igreja saudável. É uma igreja onde a ceia e o batismo são ministrados de acordo com o que a Bíblia diz, de acordo com esse evangelho. A saúde da igreja, ela é diretamente proporcional à pureza da mensagem dela, à pureza da pregação do evangelho. O que é uma igreja saudável para Deus? O que Deus
diz que é uma igreja saudável? Não importa o que eu acho que é uma igreja saudável. Importa o que Deus acha que é uma igreja saudável. Jesus fundou a igreja e pagou com sangue por essa igreja. Esse texto diz que, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Jesus Cristo comprou a igreja com sangue. Isso por si só deveria me constranger. Seria muita pretensão nossa, seres humanos, limitados, pecadores, achar que nós temos uma compreensão melhor do que a de Deus sobre como uma igreja deve funcionar. Qualquer organização nossa, qualquer ideia nossa de planejamento tem que se submeter à palavra. Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe muito melhor do que eu como que a igreja deve funcionar. E eu devo humildemente submeter as minhas ideias à palavra, submeter aquilo que Deus estabelece como o correto funcionamento da igreja. Como não se mede a saúde de uma igreja? A igreja brasileira, a gente fala daquilo que nós que está mais perto da gente, aquilo que a gente vê. O que é uma igreja bem-sucedida? Muita gente diz que uma igreja, uma mega igreja com muitos membros, isso é que é sucesso. Isso é uma visão empresarial da igreja. Isso não quer dizer que uma mega igreja seja saudável. Absolutamente não. Se a gente olha na Bíblia, Deus sempre trabalhou com minorias. Não foi assim com Gideão? Não foi assim com Elias? Volume não quer dizer nada. Se você prega um evangelho errado, se você prega um evangelho focado no eu tenho certeza que a igreja vai crescer. Se você não confrontar ninguém, se você passar a mão na cabeça de todo mundo, absorver o pecado, assumir que o pecado é uma coisa normal, a nossa carne vai ficar feliz com isso. Se eu não sou confrontado, essas igrejas tendem a crescer. Só que será que é isso que Deus estabelece como igreja? Será que é isso que Deus quer? A cada ano surgem fórmulas mágicas de crescimento da igreja, modas que passam, vêm e vão, e que as pessoas adoram. São os ventos de doutrina que a Bíblia fala. Quanta coisa nova já os mais velhos aí já viram, né? Em termos de fórmulas de crescimento de igreja, em termos de novas doutrinas que penetram no nosso meio. O triunfalismo sempre fala, não, essa geração vai vingar, essa geração vai servir a Deus de uma maneira melhor, essa geração é uma geração santa que Deus está levantando. Passa a geração e a igreja não é mais santa, a igreja não é mais... Tudo isso é um discurso que não encontra respaldo na Bíblia. Isso é triunfalismo, é crer que uma coisa milagrosa vai acontecer, e não acontece. Essa geração fica mais velha e a essência é a mesma. É gente pecadora, gente que precisa de Deus, precisa de arrependimento. Esse discurso de geração cai por terra. Todas essas coisas de marketing, todas essas iniciativas, você crê que uma fórmula nova vai mudar tudo, é você assumir que Deus escondeu essa fórmula da igreja por 2000 anos e que aí algum iluminado, algum ser especial tirou da cartola essa mágica e agora é uma coisa que desafia a lógica e desafia um pouco o que a Bíblia diz. Não importa os métodos, não importa o marketing, não importa o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não muda. E se nós buscarmos na palavra, e uma igreja que prega a palavra, essa é uma igreja saudável, como nós vimos no slide anterior. Deus criou a igreja. É Ele que tem que dirigir a igreja. É Ele que possui autoridade sobre a igreja.
E nós temos que ser uma igreja de acordo com aquilo que Deus quer. O nosso estudo vai se prolongar nesse quadrimestre, nós vamos se debruçar um pouco sobre todos esses temas que eu dividi com os irmãos. Claro que nós vamos ter um quadrimestre para estudar isso, nós vamos poder aprofundar cada um dos temas, nós vamos ter lições específicas para tratar cada um desses temas. Mas eu espero que os irmãos tenham sido estimulados e que os irmãos estejam com vontade de se aprofundar nesses temas. E, acima de tudo, a minha oração é que, ao término desse quadrimestre, a nossa vida como igreja melhore, que a nossa vida comunitária, que a nossa vida em comunhão seja mais gostosa, que Deus se agrade mais da nossa igreja, da forma como nós nos reunimos, da forma como nós o adoramos. Eu estou ansioso para estudar mais esse tema com os irmãos e eu oro a Deus que essas lições sejam edificantes e que essas lições nos ajudem a servir a Deus melhor como igreja, a adorá-lo melhor como igreja. E eu convido os irmãos a se aprofundarem nesse assunto junto conosco e que nós possamos crescer juntos como igreja. Amém? Semana que vem a gente continua com os outros professores conseguindo essas lições e nós nos vemos nas próximas aulas. Que Deus nos abençoe.